Aviso: antes de começarmos esse vídeo, eu queria informar que eu e a minha equipe e os demais colaboradores com esse vídeo estamos aproveitando o gancho do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, e parece que bullying e depressão são coisas que não têm muito a ver com o suicídio, mas se uma pessoa sofre bullying, ela acaba ficando com depressão. E se uma pessoa deprimida, o que acontece? Ou ela acaba cometendo crimes, uma barbaridade, ou acaba cometendo uma barbaridade consigo mesmo, que é o suicídio. Então, pessoas, vamos colaborar nessa campanha do Setembro Amarelo. E também, se você conhece alguém que está deprimido, a quase ponto de se suicidar, ou se isso está acontecendo com você mesmo, acesse o site que eu estou indicando nesse vídeo e conversa com o pessoal lá, que eles vão saber te orientar muito bem. É isso, gente. Nós vivemos num planeta muito lindo e a vida nem sempre é um mar de rosas, mas é a vida. Toda a vida de qualquer ser é preciosa e, portanto, devemos preservá-la. Assistam o vídeo agora. Obrigado pela atenção. Olá pessoas, como estão? Estamos aqui em mais um quadro, o Falando Sério, e hoje o assunto é depressão. Vamos falar um pouco sobre depressão, o seu significado tal, e depois como tratar a depressão o dicionário aponta depressão com o seguinte significado: substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de deprimir-se. 2. Cova ou cavidade de pequena profundidade no terreno na parede. 3. Então tá, vamos lá. Depressão é o termo utilizado na psiquiatria, para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. No entanto, a depressão é considerada muito mais profunda do que a tristeza. A palavra depressão vem do latim depressivo, depressio, ou deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. As funções psiquiátricas e as motricidade do indivíduo, com a depressão fica mais lenta, além de haver diminuição da capacidade de atenção e concentração. Também estão presentes o pensamento negativo constante, sentimento de culpa, sensação de inutilidade, diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas de lazer, além de perda da capacidade de planejar o futuro. Inicialmente, o termo depressão é usado para designar sintomas ou caracterizar os estados mentais, sendo que a doença era chamada de melancolia, termo criado há mais de 25 séculos. No século XX, em 1995, a depressão passou a ser considerada uma doença ou transtorno afetivo ou de humor. A depressão e a ansiedade são transtornos psíquicos mais frequentes encontrados na sociedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo, sendo que o suicídio associado à depressão faz com que cerca de 850 8
8.500 vítimas anualmente. Ai, perdão, gente. Então é isso. O significado de depressão segundo o dicionário. Mas voltando ao assunto, gente, então, o que provoca depressão? No meu caso, problemas familiares no trabalho, problemas com amigos, entre outras coisas, e traumas. Um deles é o bullying, que sofri na época do colégio, até os dias de hoje, quando no antigo trabalho meu, sempre por ter ideias diferentes, como, por exemplo, não gostar de futebol, eu não gosto de funk, entre outras coisas. Já lembrando, não tem nada contra essas coisas. É um gosto, uma peculiaridade minha. Então, não sou quanto funk, quanto pagode, quanto futebol, nada do gênero. Eu só estou falando a minha opinião, que eu pessoalmente eu não gosto dessas coisas. Mas, enfim, por causa disso, já foi até tratado quase como se fosse um alienígena, um ser diferente. Também já chamado de monstro, entre outras coisas. Entenderam? Seria adequado dizer que sofri também por gostar de RPG, card games. Nos meus tempos vagos no recreio, eu jogava muito, era chamado de retardado, que jogava bola em cima de mim e dos meus amigos, e na cara de pau dizia foi mal, com aquela risada meio... Bem, quem já sofreu bullying sabe, entende. Além de tacar pedrinhas, né, quando a gente estava distraído, concentrado no jogo, e muitas das vezes machucavam a gente, né, porque pegavam no olho, na boca, no nariz, às vezes até machucavam a gente. Eles faziam isso para atrapalhar o nosso sossego. Eu acho que a maioria dessas pessoas, assim, que faziam esse tipo de coisa para se sentir feliz e superiores, sentem prazer em atrapalhar e judiar quem é diferente, e deve pensar que fazendo isso com eles sempre serão os normais, pois eu não acho normal matar aula para fumar, para beber, entre outras coisas ilícitas, seja uma maneira de mostrar maturidade e normalidade, e sim um atestado que você é um idiota. Desculpa a expressão, mas... E pergunto, por que ao invés de perturbar os nerds, entre outros grupos que são diferentes, porque eles simplesmente não deixam a gente em paz? Pois para eles deve ser divertido fazer uma pessoa ficar infeliz e ficar com traumas. Eles simplesmente tentavam resolver os seus ao invés de tentar fazer as pessoas ficarem com depressão, com trauma, porque eles não tentam resolver os próprios problemas, entende? Os próprios problemas, só que querem curtir a vida e se divertir, pois tem pessoas que só querem viver a vida e se divertir do jeito delas, entendeu? Então, pessoas, aqui vai algumas dicas que eu vi em um site, entendeu? Sobre depressão, como lidar com uma pessoa que tem depressão. Vou deixar o link na descrição mais tarde. Então, vamos lá. Esteja lá. A melhor coisa que você pode fazer por alguém com depressão é estar lá. Ficar com a pessoa ao seu lado, reconfortando-a, ouvindo-a. Você pode simplesmente sentar-se junto à pessoa que enfrenta o problema da depressão e fazê-la companhia. Não dizer nada ou segurar na sua mão. Pode também, em momento oportuno, calorosamente dizer algumas frases do gênero: você é tão importante para mim, estou aqui para ajudá-lo.
em algo que você que necessite. Vamos encontrar uma maneira de ajudá-lo a se sentir melhor. Então, aqui é a primeira dica que eu vi aqui no site. De como lidar com uma pessoa com depressão. Então, vamos para mais uma. Então tá, vamos para a próxima dica. Dê apoio através de pequenos gestos. Se você está desconfortável com a expressão emocional, se não se sente à vontade com as palavras, pode mostrar apoio de outras maneiras. Você pode deixar uma mensagem de apoio no voice, e-mail ou enviar uma mensagem, um e-mail motivacional. Você pode convidar a pessoa a sair para um jantar, ser um amigo, entendeu? Pode convidá-lo para ir ao futebol, ao cinema, ao concerto, ao que for. Pode ajudar numa tarefa difícil, ao invés de colaborar e promover alguma atividade que a pessoa não goste de realizar, entendeu? Então é muito importante você chamar a pessoa para sair, mas também é aquilo, não chame a pessoa para fazer algo que não goste, entendeu? Isso ajuda muito a pessoa, e eu falo por experiência própria porque os meus amigos estão fazendo esse tipo de coisa, pelo menos os meus amigos mesmo, entendeu? Que, como por exemplo a equipe que está me ajudando a fazer esse vídeo, entendeu? Eles estão fazendo esse tipo de coisa. E alguns falam, mas você passar a mão por cima pela cabeça do cara, que não sei o que. Não é bem isso. Entendo, a depressão é um problema e tem maneiras certas de tratar isso. Se você não tratar da maneira certa, achar que é como frescura, como alguns ex-amigos meus e algumas pessoas da minha família agem, você vai estar piorando o problema da pessoa. Entenda? Então tá, vamos para a próxima dica. Não julgue nem critique a pessoa que está com depressão. O que você diz pode ter um impacto poderoso sobre a pessoa que sofre com depressão. Você pode ser levado a pensar que tudo não passa de frescura por parte da outra pessoa. É exatamente o que eu estava falando no início do vídeo. E que se ela quiser, só por ação da vontade irá melhorar. A recuperação da depressão está muito para lá de apenas ter-se vontade. É necessário uma intervenção suposta por uma necessidade de uma intervenção suportada por conhecimento técnico prático e fundamentado por um profissional qualificado. Ou seja, a pessoa também tem que pedir ajuda, ou então se a pessoa não tiver coragem de pedir ajuda, você como amigo deve dar uma força para a pessoa, entendeu? Aí o que acontece? É mais ou menos eu mesmo comecei a procurar ajuda por mim mesmo, por problemas também. Evite dizer frases para a pessoa com depressão como esta: você precisa ver as coisas pelo lado positivo. Há pessoas que estão bem piores que você. Há pessoas que estão bem piores que você. Eu acho que tudo isso é apenas da sua cabeça. Se você se levantasse da cama e fizesse alguma coisa, ficaria mais animado. Então, pessoas, essas frases não são muito adequadas a falar com uma pessoa que está com depressão, que é o que diz aqui no site. Essas palavras usualmente têm um significado depressivo para a pessoa que sofre. A leitura e o entretenimento, que é feito de frases como as anteriores, que a pessoa tem uma escolha na forma como se sente, que por livre vontade fica deprimido, isso pode levar a pessoa que está a lidar com a depressão se isole ainda mais. Ou seja, falar esse tipo de coisa para uma pessoa com depressão, ao invés de você ajudar a pessoa,
você vai estar piorando. A pessoa vai querer se isolar mais, porque falando dessa maneira é como se você estivesse rebaixando o problema dela, entendeu? Isso vai, ao invés de você ajudar a amenizar a depressão, você vai estar piorando. Bem, a próxima dica que eu vou ler aqui do site é: não minimize a dor do sofrimento. Não dá a verdadeira importância à natureza da dor infligida pela depressão é o mesmo que alguém ter uma perna partida e ignorar esse fato e dizer que a pessoa que caminhe naturalmente, que a dor não é impeditivo que caminhe, deve se levantar em consideração que a pessoa que está a enfrentar depressão, efetivamente sofre com isso. A sua dor é grande e possibilitá-la de perspectivar uma melhoria por si mesmo. Ou seja, é aquilo, como ele acabou de usar o exemplo, se você quebrou a perna ou o braço e você mandar a pessoa caminhe ou que ela use o braço quebrado, é aquilo, né? A dor, o defeito ainda vai estar lá, mas você tentar forçar vai piorar mais as coisas. Então, você minimizar a dor de alguém que está com depressão é a mesma coisa do que é isso que ele está dizendo aqui no site, entendeu? Você vai estar piorando ainda mais a dor da pessoa que está com depressão. Então vamos continuar lendo? Ok. Evite dizer frases como: você é muito sensível. Por que cada pequena coisa te incomoda? Deixa de frescura, bola pra frente. Não é só você que tem problemas. Frases desse tipo invalidam e desapontam a dor que a pessoa está sentindo. Escamoteia completamente o fato que enfrentar um transtorno psicológico grave, minimizar a dor da pessoa que sofre, não olhando de frente à sua condição psicológica como um transtorno mental que aponta e transmite que ela tem alguma fraqueza ou falha de personalidade. Ou seja, pessoal, você tratar a pessoa que está com depressão dizendo que é frescura, isso e aquilo, você não está ajudando também a pessoa. Pelo contrário, você está piorando. Então, na minha opinião particular, se é para você falar esse tipo de coisa, é para você rebaixar a pessoa, você acha que está fazendo um tratamento de choque, não está, entendeu? Esse tipo de coisa, então, se é para você falar esse tipo de coisa, esse tipo de asneira, na minha opinião, perdoe até o linguajar, prefiro que não fale nada. Deixe esse trabalho com um profissional deixe isso para um profissional da área de psicologia. Entendeu? Se você falar essas coisas achando que a pessoa vai melhorar por você esculachar ela, você está redondamente enganado. Você pode estar piorando a pessoa. Então vamos para mais uma dica do site. Evite dar conselhos. É muito provável que em algumas conversas com a pessoa que sofre com a depressão, você possa ter o impulso de dar conselhos para que ela tente isso ou aquilo. Mas quero dizer-lhe que cada caso é um caso e cada pessoa é diferente, reage e entende as coisas da forma como olha o mundo. Enquanto a pessoa está a lidar com a depressão, a visão dela mesmo, dos outros e do mundo fica alterada. Essa alteração é um sintoma da depressão e, como tal, os conselhos podem não ser vistos com bons olhos.
Não pretenda resolver o problema por si mesmo. Não queira corrigir a mágoa da pessoa. Sempre que alguém com quem nos preocupamos está tendo um momento difícil, analisamos para corrigir a sua mágoa e este ato benevolente pode ser prejudicial. Embora a pessoa, embora possa ser, perdão, embora possa ser verdade que a pessoa deprimida precise de orientação, afirmá-lo e oferecer-lhe deliberadamente, perdão, essa ajuda pode fazer com que a pessoa se sinta ofendida ou até mesmo sentir ainda mais incapacitada. Então, é isso, pessoas. Também é aquilo. Dá conselho demais, a pessoa pode se sentir meio que ofendida, entendeu? Então, vamos continuar lendo aqui o site. O que mais funciona assertivo ao invés dos conselhos é perguntar. Então, aqui tá umas perguntas que ele faz, que você pode perguntar para uma pessoa que está depressiva, que pode ajudar. O que eu posso fazer para ajudá-la a se sentir melhor? Sinceridade. Com experiência própria, essa pergunta, cara, bem ou mal, apesar de muitas vezes eu responder mal às pessoas, isso me faz eu me sentir bem, porque eu vejo que a pessoa está se importando comigo. E isso me ajudou muito, cara. Só da pessoa perguntar uma coisa desse tipo já me ajudou muito. É claro que não são todos que reagem dessa maneira. Alguns já são bem mais escrachados mesmo e vê como frescura. Então o que acontece? Não são todos que fazem esse tipo de pergunta, mas os poucos que fazem eu já me sinto bem melhor. Então a outra pergunta aqui que o site indica que você pode fazer para uma pessoa que está com depressão. Se necessitar de algo que eu possa te ajudar, estarei disponível para colaborar. Isso dá a oportunidade à pessoa que está deprimida de pedir ajuda. Quando uma pessoa pede ajuda, está receptiva a perceber a orientação, sem se sentir insultado ou melindrado, perdão. Ou seja, você fazer esse tipo de pergunta que eu acabei de ler para vocês aqui do site, o que acontece? Você está dando brecha para a pessoa te pedir ajuda, entendeu? Mais cedo ou mais tarde ela vai parar para pensar, pô, fulano me ofereceu ajuda, então eu vou tentar a ajuda do fulano, entendeu? Então é isso. Então vamos lá para mais uma dica. Evite fazer comparações. Mesmo que você tenha experimentado um episódio depressivo, dizer que você sabe que uma pessoa com depressão se sente não é útil, embora a sua intenção possa ser provavelmente para ajudar o amigo, familiar ou parceiro, no sentido de se sentir-se mais acompanhado no seu desespero. Isso pode interromper a conversa, inibindo o seu apoio. Mas atenção, mesmo que você tenha superado a depressão e possa entender melhor o sofrimento da outra pessoa, lembro que as dores são diferentes, assim como as causas e a forma de lidar com os problemas. Por isso, descreva a sua dor, mas respeite sempre a magnitude da dor do outro. Ou seja, se você já passou por depressão e superou um pouco esse episódio meio cabuloso da tua vida, então o que acontece? Você pode ajudar a pessoa, mas evita fazer a comparação. Ah, passei por isso assim, assim, assado e tal, entendeu? Até que você dá uma moral para a pessoa, você compreende melhor o problema da pessoa, mas evite fazer essa comparação porque você vai piorar a situação da pessoa. E cada pessoa, cada caso, cada causa de uma depressão é por motivos diferentes muitas das vezes, nem sempre é igual ao seu, então não é muito legal fazer esse tipo de comparação. Bem, pessoas, então aqui mais uma dica que o site que eu estou lendo aqui está me dando.
Saiba o máximo que puder sobre a depressão. Você pode evitar os erros acima descritos e mal entendidos simplesmente procurando informações sobre a depressão. Uma vez que você entenda claramente os sintomas da depressão e as consequências, fica numa posição mais sustentada para apoiar melhor a pessoa que sofre por depressão. Por exemplo, algumas pessoas assumem que uma pessoa com depressão tem um bom dia e ela está curada. A depressão não é um transtorno estático. Há um fluxo dos sintomas da depressão que muitas pessoas não deprimidas não entendem. Um adulto que está deprimido ainda pode rir de uma piada e uma criança que está em desespero ainda pode assistir às aulas e tirar boas notas e até parecer alegre. A verdade é que os sintomas depressivos são ancorados no outro lugar, escondidos. Por isso é importante saber que a depressão tem muitas das vezes uma gama de sintomas imperceptíveis, são os sintomas mascarados. Ou seja, como acabei de usar o exemplo do Jim Carrey, nem sempre aquela pessoa que tá rindo pra caramba quer dizer que ela seja feliz realmente. Às vezes ela sofre por depressão e essa maneira meio que de piada ou debochada dela seja uma forma dela mascarar isso para as outras pessoas ou para o público. Ou seja, ela sofre de depressão, mas não quer demonstrar isso. Isso acontece com muitas pessoas, entendeu? Que são pessoas que não gostam de pedir ajuda, ou quando pede já é tarde demais. Então tá. Isso às vezes aconteceu um pouco comigo, tal. Então vamos para a última dica aqui do site que ele nos informa. Seja paciente. A paciência é uma parte fundamental de apoiar a pessoa com depressão. Quando você é paciente com uma pessoa deprimida, deixe que ela perceba que não importa quanto tempo isso leve, ou quão difícil será o período em que predominam os sintomas debilitantes, porque você vai estar com ela. Essa paciência tem um resultado poderoso. Com a paciência vem a esperança, e quando alguém enfrenta a depressão, a esperança pode ser difícil de encontrar. Às vezes, apoiar alguém com depressão pode levar sentimento de estar caminhando numa corda bamba. O que posso dizer? O que não digo? O que eu faço? O que eu devo fazer? Mas lembre-se, apenas o fato de estar lá com a pessoa mostra o seu apoio, e perguntar como você pode ajudar pode ser uma dádiva incrível. Ou seja, pessoas, vocês têm que dar o apoio àquela pessoa com a depressão, ter paciência com ela, que muitas das vezes ela pode agir da maneira não esperada como vocês querem, ou muitas das vezes ela pode ignorar o que vocês falam. E, enfim, você tem que ter a paciência com a pessoa, mostrar que vai estar do lado dela, não importa o que aconteça, que isso aos poucos vai melhorando a pessoa. É isso que ele quis dizer. E também a pessoa com depressão não pode usar a depressão como desculpa para fazer merda ao invés de procurar ajuda. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que estejam com Deus, fiquem com Deus, na paz de Deus, e até a próxima, pessoas.